Olá, amigos. Estamos aqui em Brasília, diretamente do Congresso Nacional, onde acompanhamos a posse dos parlamentares e também a eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Fique com a gente e acompanhe os lances que permearam a semana em Brasília. E o programa InConnect está aqui em Brasília acompanhando os lances da posse dos novos parlamentares. Encontramos aqui o nosso amigo, deputado Luiz Gastão, que vem da FEComércio, cheio de ideias aqui para o seu mandato. Como vai, Luiz Gastão? Me conta qual é o maior desafio desse começo de mandato. Olha, antes de mais nada, é um prazer estar com você, Pompeu, um amigo de muito tempo. O grande desafio, primeiro, é aprender o trâmite da casa, as relações que você precisa construir, mas que, graças a Deus, eu acho que eu fiz uma escolha assertiva. O PSD é um partido muito bem estruturado. Nós temos, tanto na liderança como na união da bancada do Ceará, uma harmonia muito forte e isso tem facilitado muito o nosso desempenho. Mas é lutar, principalmente pela livre iniciativa, pela família e pelo nosso estado do Ceará, levando mais oportunidades e recursos para o nosso estado. Gastão, você como uma pessoa que vem do setor de serviços, a hotelaria, o turismo no Ceará é muito forte, o FEComércio está muito ligado a isso. Como é que vocês veem essas pautas do turismo nesse seu mandato? Olha, toda a pauta que diga respeito de comércio, de bens, serviços e turismo vão estar sempre na minha pauta. E isso já é uma identificação natural que todos fazem. Mas nós também não vamos perder um olhar para uma população que nós sempre também acompanhamos, que é a cultura, os povos indígenas, as diversas etnias do nosso estado e aqueles mais carentes, até porque nós temos as ações sociais do sistema FEComércio que nos nortearam e nos dão também uma relação muito próxima com essa população que está sedenta de oportunidades. Como é que você enxerga o ministro Camilo, senador, voltando a ser ministro nos próximos dias, e o seu mandato junto do Ceará? Como é que o Ministério da Educação pode criar ainda mais oportunidades de emprego e renda para o nosso estado? Olha, nós temos várias ações na área de educação, tanto do ensino fundamental, onde nós começamos do SESC e hoje estamos nesse ano inaugurando o nosso ensino médio profissionalizante, uma parceria do SESC e do SENAC, primeiro no Brasil, onde você juntou SESC e SENAC, e esse é o nosso primeiro ano. Estamos marcando já uma audiência com o ministro, com a nossa bancada do PSD, para discutirmos algumas questões e levarmos essa parceria que nós já vimos fazendo no Estado, porque sempre tivemos uma relação muito próxima com o governo do Camilo, e buscar fazer com que agora no Ministério nós possamos estender essas ações e que nós possamos, dentro do sistema, também trazer oportunidades e trazer troca de experiências e, quem sabe, sermos laboratório para implementar políticas públicas de educação. Claudinha, você que é essa liderança política, esse braço direito do Gastão, a pessoa que está com ele, comandou a campanha dele e chefe de gabinete do FEComércio. Conta um pouquinho como é que foi essa luta do Gastão à frente do FEComércio e se transformar num deputado federal que vai lutar pelos interesses da nossa gente com muito afinco, principalmente dos setores produtivos. Gastão, enquanto ser humano e enquanto presidente da FEComércio, é uma pessoa que se preocupa muito com o outro. E chegou num determinado momento em que ele entendeu que na FEComércio o que ele estava fazendo era pouco, que ele poderia fazer muito mais. E foi aí quando ele tomou a decisão de ser candidato a deputado federal. Um grande sonho, uma grande batalha que foi acreditada, foi trabalhada e chegou a uma grande vitória. Não acreditavam, a grande maioria das pessoas chegavam para mim e diziam assim: olha, vocês vão ser muito bem votados, mas não vai dar para ele se eleger, porque não tem grandes colégios eleitorais, porque começou a campanha muito tarde. E é uma prova de que quando você acredita e que quando você tem um serviço prestado, o voto do Gastão, a grande maioria, foi de pessoas que conheciam o trabalho dele, de pessoas do qual ele já tinha atendido, ele já tinha servido, que acreditou nesse trabalho e que votou no Gastão. Essa qualificação que os órgãos ligados ao FEComércio fazem, o SESC, o SENAC e os restaurantes, eu vejo aquele maior centro de treinamento, as escolas profissionalizantes que vocês têm de cozinha, prepara a pessoa para entrar no mercado de trabalho, para se qualificar cada vez mais, e isso deve ter feito a diferença, né, Claudinha? Sim, com certeza. Também o Mesa Brasil, que é o programa do SESC, onde ele dá alimento para aquelas pessoas que não têm alimentação nenhuma, e a pessoa que se capacita, e o SENAC ainda tem um banco de oportunidades. Depois da capacitação, ele ainda direciona para as empresas para que essa pessoa possa conseguir um emprego e realmente ter a sua vida transformada.
E a política lá no Pacajus, como é que tá? Conta pra gente. Pacajus é a minha cidade mãe, da qual eu amo muito e sem dúvida nenhuma tenho toda a intenção de cuidar de Pacajus com muito carinho. Uma hora vai chegar. Ou seja, você está dizendo que a candidatura vem de novo aí? Não estou dizendo que sou candidata, mas estou dizendo que quero cuidar da minha cidade com muito carinho. Prazer falar contigo, Claudinha. Fábio, me conta um pouquinho como é que você enxerga o Gastão nessa trajetória de empresário, nessa trajetória de homem de relacionamento de setor de classe e agora como deputado federal. O que você espera do mandato dele? O Gastão sempre teve sensibilidade e parceria com o Ministério do Trabalho. Né? Enfim, as implantações das agências em shoppings foi graças à parceria do Gastão. Então, é um empresário, é um empreendedor, é um gestor que ele tem essa sensibilidade e tem essa articulação de fazer parcerias inteligentes entre o público e o privado. E sem dúvidas agora, na Câmara dos Deputados, representando o povo cearense, eu tenho a expectativa que ele vai sim ampliar essas relações, desmistificando aquela dicotomia, aquela ideia que o público e o privado são separados. Não, temos que ter relações inteligentes e parcerias para garantir a eficiência do poder público e, da mesma forma, um olhar ao particular. Encontramos aqui agora André Aguiar, um advogado brilhante, um cara super querido, que atuou fortemente junto ao Gastão, comandando a área jurídica da campanha. Andrei, me conta, quais são os desafios de você cuidar da área jurídica da campanha, que aliás, esse ano a campanha foi dura, não, foi muito embate jurídico. Me fala um pouquinho desses bastidores. Olha, Pompeu, é uma campanha de fato muito difícil, como você disse. A gente tinha uma polarização nacional que acabava repercutindo, né, e uma divergência muito grande dentro da campanha, mas o Gastão sempre teve essa disposição para trabalhar, para fazer o bem, que facilitou em alguns momentos, né? Mas claro, essa rivalidade, né, que surgiu durante todo esse processo de campanha acabou aumentando as demandas dentro do Poder Judiciário, o que trouxe, né, uma forma de trabalhar que teve que ser inovadora, que teve que ser diferente para a gente poder chegar até o resultado. Você também presta consultoria ao FEComércio, do qual o Gastão também é presidente. Exatamente qual é essa consultoria que você faz lá? Isso vai se ampliar aqui para Brasília? Como é que está isso? Bom, a gente já presta consultoria à FEComércio há muito tempo, né? Procurando sempre direcionar as atividades para uma melhor atribuição, efetivação e um melhor gasto dos recursos públicos e fazendo com que a gestão ela seja sempre mais eficiente. Então a gente sempre procurou pautar, né, a conduta da gestão do Gastão dentro da FEComércio, dentro do SESI, dentro do SESC e dentro do SENAC, de modo a que os recursos sejam bem empreendidos e que não venha a ter nenhum problema com os tribunais de contas, com os órgãos de controle. E nesse sentido também a gente tem obtido, né, um grande êxito. As contas do SESC, SENAC estão todas aprovadas, sem qualquer ressalva, sem qualquer problema, né, o que demonstra ainda mais a seriedade do trabalho do deputado Luiz Gastão. Obrigado, André. É uma alegria te encontrar aqui. E espero revê-lo muitas vezes aqui em Brasília, seja no Congresso, seja nas mesas de conversas e lá em Fortaleza. Sempre é um prazer te encontrar, meu irmão. Prazer é nosso, Pompeu, e ficamos à disposição, parabenizando mais uma vez pelo brilhante programa e pelo brilhante trabalho que está sendo realizado, não só em Fortaleza, como agora em todo o país. E aqui, encontrando mais um amigo do Luiz Gastão, sócio do Luiz Gastão, Fabiano Barreira, que também é presidente da CEASEC. Fabiano, me conta como foi a campanha, a sua atuação na campanha e o que esperar do mandato do Luiz Gastão. As expectativas quanto ao mandato são as melhores possíveis. Acompanhamos há muitos anos o desempenho, o trabalho realizado pelo Gastão à frente da FEComércio, né? Sabemos dos projetos, dos ideais e acreditamos que ele pode vir a ser uma nova liderança, que tem muito a contribuir na Câmara dos Deputados. Alano, bom te ver aqui na posse, prestigiando o nosso deputado Luiz Gastão, nossa bancada cearense. E queria saber de você quais são as principais demandas do Sindesp para esses novos parlamentares, sobretudo para o Luiz Gastão, com quem vocês já têm uma relação muito forte por conta do FEComércio.
Luiz Gastão é um amigo, a gente ficou muito feliz com a eleição dele e ele tem a gente tem um pedido a ele grande, que é do Estatuto da Segurança Privada. É uma coisa que já está no Senado há bastante tempo e não foi aprovado ainda, e é um instrumento que vai modernizar a nossa área de segurança. A lei que trata da segurança privada, ela é de 1982, tiveram algumas portarias que atualizaram a nossa lei, que regulamenta a nossa atividade, mas a aprovação do Estatuto da Segurança Privada é uma coisa fundamental para o nosso setor, e o Gastão, por já atuar na nossa área há muitos anos, apesar de estar afastado por conta da FEComércio, mas entende o nosso calo, e a gente precisa muito desse estatuto aprovado. Conversei com ele antes da eleição, na época da campanha, ele se mostrou completamente sensibilizado com o nosso pleito. Então a gente está num momento, se Deus quiser, muito feliz com o Gastão como deputado federal, que entende o que está precisando ser aprovado pelo nosso setor. O senador Laércio de Sergipe também, que é da nossa atividade. Então a gente espera que finalmente, nesses próximos 4 anos, a gente consiga aprovar esse estatuto que vai trazer uma modernização e vai melhorar muito a nossa atividade. Flashes de hoje, nesse programa especial, não poderia ser diferente. Vamos acompanhar como foram alguns eventos do meio político. E começamos pela posse de André Figueiredo, que assumiu a presidência nacional do PDT. Prefeitos, deputados, vereadores, lideranças do Ceará e de outros estados do Brasil estiveram na sede do PDT nacional em Brasília. Fique com os cliques de quem passou por lá. Um jantar especial oferecido por Fabiano Barreira marcou a comemoração da posse de Luiz Gastão em Brasília, como deputado federal. Foi um jantar bem descontraído e você acompanha as imagens agora, direto do Portal In. Nesse clima político, Eduardo Bismarck foi novamente empossado como deputado federal e comemorou ao lado de amigos e autoridades. As comemorações ficaram ainda mais animadas no período da noite, com uma confraternização marcada pela presença do senador Cid Gomes, além de conversas, alegria, música boa ao som da cantora cearense Larissa Leite. Olha só as imagens. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar um bate-papo exclusivo que o Pompeu teve com Eduardo Bismarck. E se você quer ver mais eventos, é só ir na página do portalim.com.br e ficar por dentro dos principais eventos, com notícias e imagens inéditas. Ou então você pode ficar por dentro desses eventos através do Instagram, seguindo @baladaim. O Flash de hoje vai ficando por aqui. Próximo sábado eu tô de volta com muito mais notícias para vocês. Após uma semana de posses, festividades e muita articulação em Brasília, convidamos o novo coordenador da bancada cearense do Congresso Nacional, deputado Eduardo Bismarck, para esse papo aqui no In Connection. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Pompeu. Uma alegria grande estar aqui participando do seu programa, que já inaugura como uma grande influência aqui no Ceará, para todos os formadores de opinião, sobre os mais diversos assuntos que dominam aí o mundo político e o mundo econômico do Estado. Nós temos muito assunto para conversar. Vamos começar por Brasília, claro, onde teve essa semana de pós, festividades. Nós tivemos o prazer de estar com você na sua comemoração, seu segundo mandato. Também tivemos presente nas festividades de outros deputados, senadores, não só do Ceará, como de outros estados. Mas o que a gente queria começar por Brasília é como é que ficou o PDT. O PDT ganhou só um ministério nessa divisão federal.
O PDT foi bem contemplado com o Ministério da Previdência? Bom, o PDT ficou apenas como Ministério da Previdência, né? Eu compreendo que alguns partidos maiores tiveram ali 2 ou 3 ministérios, foram bastante contemplados. Acho que o PDT ainda está merecendo ser mais bem visto com os olhos da Presidência da República para o nosso partido. Independente disso, o nosso partido é base, acreditamos que esse projeto que foi colocado, especialmente no segundo turno, onde nós tivemos só 2 opções, era o melhor projeto para o país, e a prova está aí já nos primeiros dias, não só nos acontecimentos que tiveram, daquela base que ficou insatisfeita, né, no 8 de janeiro, mas também pela mudança de rumos que está sendo dada aí no nosso país, com um olhar muito mais diferenciado, mais profissional e mais institucional para as relações que o Brasil está adotando, não só internacionalmente, como também internamente. Eduardo, quando você fala coordenador da bancada, é de senadores, os 3 senadores e dos 22 deputados, não é isso? Justamente. Para que a gente seja coordenador, é necessário que pelo menos 2 senadores votem concomitantemente com 17 deputados federais. Então, é um número bastante expressivo, 17 deputados de 22. Nós já recebemos esse apoio desses deputados e de 2 senadores, a quem eu quero agradecer aí os partidos das mais diversas ideologias e campos filosóficos por acreditarem no nosso mandato. Então, nós tivemos aí apoio de partidos que são da base do governo e também de partidos que não são da base do governo. Por exemplo, os 5 deputados do PL, com quem eu tenho um bom relacionamento, com quem eu tenho um bom diálogo e quero agradecê-los, votaram, declararam apoio, assinaram já a lista que garante aí a aprovação para que sejamos coordenador da bancada. Deputado, e quanto à reforma tributária e reforma administrativa? O presidente Arthur Lira se mostra uma pessoa muito sensível a essas reformas. E como é que você enxerga a possibilidade da gente votar ainda no primeiro semestre? Porque o mercado financeiro está em cima desse resultado. É verdade, Pompeu. Eu já respondi diversos questionários que fazem lá no Congresso Nacional perguntando qual é o tema mais importante para o próximo Congresso, ou seja, esse que está iniciando agora. E eu sempre respondi que o tema número 1 do Brasil, especialmente para o mundo empresarial, deveria ser a reforma tributária. O Brasil não aguenta mais esse manicômio tributário que nós temos. O CARF é uma questão que envolve isso, exatamente a reforma tributária. Muitas vezes, o empresário tem uma dificuldade de declarar um imposto, de tamanho a confusão tributária que nós temos. E a reforma tributária ela só serve se vier para simplificar o nosso sistema tributário. Se vier, ela é muito importante que a gente dê uma justiça tributária, sim, ou seja, quem é mais pobre pagar menos e quem é mais rico pagar mais. Porém, nós temos que focar ali, quando eu falo mais rico, eu não estou falando da classe média, que fica bem registrado, não estou falando da classe média mesmo alta, eu estou falando dos mega milionários, porque se você tem uma desigualdade muito grande entre uma concentração de renda e aquele que não pode consumir, você tem uma dificuldade até da continuidade do capitalismo. Né? E é muito importante que a gente garanta para o capitalismo que uma camada grande consumidora. E a gente só vai ter isso através da reforma tributária, fazendo com que quem recebe menos pague uma carga menor de tributo, que haja, sim, o governo abrindo mão de algum tipo de receita, mas captando o outro onde tem a maior concentração de renda, onde tem um público que ali tem um dinheiro que não consegue nem gastar. E aí e aí vem a questão secundária, aquilo que você me perguntou também, a reforma administrativa. A reforma administrativa, o que ela é? É o desinchaço da máquina pública. Eu não sou a favor, até pelo campo filosófico que eu milito, de um país que seja com um governo absolutamente aberto, desintegrado. Não, eu acho que o governo tem que investir no social, eu acho que o governo tem que ter as estruturas necessárias, mas há muita gordura para ser cortada. Não dá para a gente ter um governo totalmente burocratizado, gastando com o pessoal mais do que com o social. A gente tem que valorizar o servidor público, dando capacitação, dando ali também uma boa carreira, mas a gente precisa também evitar o gasto onde não é necessário, para que tanto o privado, né, quanto o poder público deem a sua resposta que o Brasil está querendo nesse momento. Eu não posso te falar aqui no Fortaleza, o Ceará é um estado eminentemente turístico, entretenimento está na veia do cearense, o sol, o vento, o kite,
a hotelaria. E um desejo da hotelaria, que é uma coisa de longa data, é o Aquário Ceará, que está aí perdurando tantos anos e todo mundo quer saber. Esse aquário ainda tem chance de acontecer? O governador Eumano deu uma declaração muito importante, eu achei, no sentido de tentar buscar uma solução para o aquário. Eu acho que, particularmente, é uma opinião minha, não é só porque eu vi os estudos dentro de casa, quando meu pai, Bismarck Maia, era secretário de turismo, mas eu acho que o Ceará perdeu muito sem esse aquário. Existe um número X de pessoas que viajam no mundo para ver aquários. E o nosso equipamento ia ser um dos equipamentos mais bonitos do mundo. E íamos sair na frente até do Rio de Janeiro, que só teve um aquário posteriormente. Brigas políticas, intenções que às vezes a gente até debate aí quais eram, acabaram prejudicando a construção desse aquário, e quem foi prejudicado não foi o aquário, não foi o então governador Cid ou o então secretário Bismarck, que não conseguiram realizar essa obra. Foi a população cearense. Deixamos de ter mais arrecadação, deixamos de ter dinheiro de turistas que vêm de fora ou do exterior, de outros estados, que são injetados na nossa economia, deixamos de ter um grande equipamento público. Poderíamos ter dado um salto gigantesco em termos de turismo aqui no Ceará, mas eu vejo que o governador Eumano é visionário quando ele fala que quer dar uma solução para o aquário. Ele quer dar um encaminhamento. Se não for encaminhamento, o projeto que tínhamos antes, mas uma solução. Até porque não pode uma cidade tão bonita como a nossa, que você ama muito, Pompeu, assim como ama a nossa orla, não é à toa que você é o comodoro aqui do iate, que nos orgulha muito, mas ter um equipamento, um prédio público daquele, abandonado, parado, e que pode mudar a realidade. Aquele equipamento ali tem a possibilidade, a condição de bem estruturado, mudar a realidade da Praia de Iracema, que já se tenta muito, tem equipamentos importantes como o Dragão do Mar, tem uma vida cultural forte, tem ali agora um mercado têxtil muito importante, muito relevante, que gera o comércio, mas o aquário vem como um equipamento internacional que traz turismo de alto nível, com alto poder aquisitivo para a nossa cidade. Acho que tem muito para ser feito ali naquela região, e muito que vem para o bem da nossa cidade e que, consequentemente, vem para o bem dos cearenses, porque o dinheiro, quando injeta na economia, todos ganham. Do adulto equipamento, que também é uma questão muito polêmica, porque é um equipamento fabuloso, foi feito aí há alguns anos para treinar os atletas olímpicos, o CFO, e esse equipamento está subaproveitado. Como é que você vê também a importância do CFO para incluir jovens atletas aqui no Ceará? O CFO é um equipamento assim que quem não conhece vá conhecer, porque não tem no Brasil muitos iguais. Aliás, deve ter 2 ou 3 só, em razão até da Olimpíada do Rio. Tudo. Nós temos um equipamento, um grande hotel, temos lá uma boa quadra, um ginásio nível olímpico, eu já fui lá visitar. Eu acho que realmente ele está subaproveitado, ele pode ser melhor aproveitado. E botar o jovem ali dentro, principalmente o jovem de escolas públicas, e buscar talentos, buscar atletas, isso aí vai resolver até uma questão pela lateralidade da marginalidade de muitos jovens que estão aí, às vezes, sem ter o que fazer. São muitos deles, às vezes, talentos que estão lá abandonados, perdidos, que não estão sendo enxergados. Nós temos a condição de formar atletas locais, temos a condição de buscar, precisa de um olhar para o CFO. O Ceará tem um ministro da Educação, um ministro com super orçamento, né? Temos uma ex-governadora também, Isolda, que tem um case de sucesso na educação, e temos a Fernanda Pacopaíba, que ex-secretária da Fazenda, que está lá cuidando do Fundef, né? Que é um fundo que é bilionário, que pode ajudar muito, não só o Ceará, como todo o país. Como é que você está vendo o Camilo à frente do MEC? Bom, nós acabamos de ter uma audiência até com o ministro Camilo Santana no Ministério da Educação em Brasília, e eu acredito que nós temos um potencial muito grande de mudar, através do exemplo do Ceará, a educação do nosso país, certo? A educação é um assunto que é muito difícil você trabalhar, porque você tem uma parte da educação que é custeada pelos municípios, e aí você tem todas as dificuldades dos gestores nos municípios. E que a Fernanda, como presidente do FNDE, vai ser muito importante nesse momento. Nós temos a experiência da Isolda, ex-governadora,
que é uma grande dama, que é uma mulher preparada, discreta, mas que é uma grande idealizadora e pensadora da educação. E nós temos o governador Camilo Santana, agora ministro Camilo Santana, que já vem com essa bagagem, com esse DNA da educação, mas vem também com um grande gestor, certo? Que ele vem para poder... foi um nome que agradou ao meio da educação, esses nomes, esse trio, né? Agradou ao meio da educação, as universidades, as escolas públicas, os gestores, as fundações que investem em educação, como Todos para a Educação, a Fundação Itaú, pessoas que a gente se relaciona lá no Congresso muito fortemente, e todos eles ficaram muito felizes do Ceará ter tomado aí as rédeas da educação brasileira. Então a gente está muito confiante, temos aí boas notícias para o Ceará, acho que o Ceará vai ganhar muitos anos de avanço na educação, mas também vejo que o Brasil todo ganhará. É muito importante quando você tem um ministro do seu estado de alta relevância, como é o MEC, né? Como é o Ministério da Educação, você tem um ministro de alta relevância, que tem uma serenidade, que tem uma experiência, que o que ele fala tem uma influência na esplanada, quando o que ele fala é muito bem ouvido pelos colegas ministros, também pelo próprio Senado, que é a casa dele agora como senador, e aí ele pode dar uma opinião não só embasada por ser um ex-governador, mas também com todo o MEC por trás dele. E isso é uma forma de liderar. O Ceará todo vai ganhar, você pode escrever, Pompeu, que nós vamos ganhar muito nesses 4 anos, através tudo que tem dentro de relação, de articulação dentro da esplanada dos ministérios, para o governo do estado do Ceará, para o Ceará, para os municípios cearenses. A gente vai ter uma influência muito grande, muito forte. E vamos ganhar também na educação através da liderança do ministro Camilo Santana. Eduardo, eu queria te agradecer e deixar aberto aqui o espaço, se você precisar, até porque eu vou chamar várias vezes para vir aqui, você principalmente agora como coordenador da bancada cearense no Congresso, e vai ter muito o que falar, o espaço está aberto, a Band está aí presente em todo o Ceará, e nós temos a nossa equipe da Band lá em Brasília. Então você também conta com ela lá, se você precisar, a Band está com você. Pompeu, eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui falando, eu sei da importância que tem o seu meio de comunicação, a InConnection, não só aqui no programa, mas em todos os veículos que você fala, que é muito bem ouvido, e por muitas pessoas que são formadores de opinião no estado. Então, para mim é muito importante estar aqui dialogando com você, estou sempre à disposição lá em Brasília também. Eu que tenho que agradecer a você a oportunidade. Obrigado, Eduardo. Obrigado a você, telespectador. O InConnect estará aqui no próximo sábado com mais uma grande entrevista.